Meu nome é Sabrina, faço parte da equipe do CAPS 2 de São Carlos e também sou familiar de pessoas com transtorno mental. Para a comemoração da luta antimanicomial desse ano, nós, familiares de pessoas com transtorno mental, gostaríamos de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com a reforma psiquiátrica e com o tratamento dos nossos familiares na RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Somos pais do Alessandro e estamos aqui no CAPS hoje, dando essa entrevista para mostrar quanto o CAPS foi importante na vida das pessoas que têm o problema mental, né? E que o Sandro, antes de conhecer o CAPS, ele teve 9 internações em hospitais psiquiátricos. Hoje, depois que ele passou a tratar no CAPS, ele mudou muito, nunca mais precisou ser internado, não teve mais crise grave, né? É uma outra pessoa. Até ele faz hoje passeio de bicicleta, tudo, vai e volta, sabe respeitar o trânsito, né? E ele aprendeu tudo no CAPS. Ele está no meio da sociedade, né? Então, ele se sente uma pessoa normal, porque ele sofria muito dentro de casa, né? E o sofrimento dele era muito. Aí até que um dia ele saiu e foi procurar ajuda. E ele foi muito bem acolhido e ele é bem acolhido. Então ele pensa muito, ele tem medo que não vai existir porque não está conseguindo entender que é a pandemia, né? Que agora não pode ser como antigamente, porque aqui eles faziam tapete, pintavam a tele, enfim, todo dia tinha uma terapia e psicólogo, né? Então é o que ajuda eles, não só eles, né? A todos. E a gente notou muita diferença nele. Até ele tem a doença, ele fica mal. Mas aí ele corre, ele quer que liga no CAPS, já tem um atendimento e ele melhora, né? E ele quer estar no meio da sociedade. Então ele quer que o CAPS continue, e eu também, que é o que está ajudando muito ele, né, João? Sim, por isso que eu acho o CAPS um órgão muito importante para a doença mental, que ajuda muito os pacientes, tanto as psicólogas como as terapeutas, né? E é onde que eles se sentem uma pessoa normal, ou tem uma convivência melhor na sociedade e tudo, sabe conversar melhor com as pessoas e entender as pessoas também. É onde eles se sentem mais felizes, mais social. Meu nome é Maria Luísa, sou esposa do Alexandre, tem problemas psiquiátricos e está há mais de 9 anos em tratamento. E o CAPS, as pessoas que trabalham aqui auxiliam o trabalho que eles fazem com ele, é muito importante para a autoestima dele. Devemos também, a família está junto, sempre junto, acompanhando e ajudando na medicação, o horário certo, porque se quebrar, eles têm crise e aí eles têm uma decaída até voltar ao normal. E importante, eles terem independência deles mesmos, ao qual a gente só deve estar observando, não interditarmos eles têm que ter autonomia sobre eles mesmos, as coisas deles. E aqui no CAPS é muito importante que está faltando a psiquiatra que fique aqui, porque é importante, junto com a equipe, o acompanhamento e o tratamento para eles terem uma vida que vai bem. E a gente conta com todos os familiares que têm alguém com esse problema, para que eles se unem a nós para nos ajudar, para a gente conquistar e mais coisas, cada dia mais. A saúde mental ela é importante para todos nós. Todos nós. E não tem diferença um com o outro, e não a hospitais psiquiátricos de internação. Tem que acabar, a família tem que estar com essas pessoas. Não é hospitais psiquiátricos. Esses hospitais é para maníacos, não para pessoas que têm problemas psiquiátricos
que já nasce às vezes, depois no adulto ela vem aflorar, e eles são passivos, eles não são agressivos. Agora, se ficar sem a medicação, sim, a agressividade pode vir. Mas o tratamento é muito importante junto à equipe do CAPES 2. Os trabalhos que ele faz em pintura, artesanato, caminhada, tudo contribui para o bem-estar do paciente. Como eu coloquei anteriormente, além de trabalhar no CAPES 2 de São Carlos, eu também sou familiar de pessoas com transtorno mental. Como elas têm diferentes faixas etárias, foi possível acompanhar os diferentes momentos da reforma psiquiátrica. O primeiro familiar, ele teve a primeira crise por volta do final dos anos 70, início dos anos 80, né? E ele ainda estava bem no início da reforma psiquiátrica, então ele passou por internações bem longas. Eu lembro que quando era criança, o filho dessa pessoa foi morar com a gente um tempo, né, para poder estudar, tudo, teve que mudar de escola, então a internação foi pelo menos um período escolar razoável para poder vir morar com a gente. E essa criança se mostrava naquela época bastante revoltada, bem agressiva, né, então deu para ver que tem impacto também no familiar. Eu me recordo também que o fator desencadeador, né, o gatilho, no caso da primeira crise desse familiar, foi justamente as situações sociais e familiares, né, as colocações relacionadas ao nascimento do filho. E, assim, quando ele saía de internação, sempre estava muito prostrado, muito impregnado, muito embotado. Essa pessoa também é muitíssimo inteligente e acabou sendo aposentada por invalidez. E foi uma pena porque eu vejo que se tivesse os tratamentos como a gente vê hoje na RAPS, provavelmente ele teria ficado muito mais inserido em sociedade, né? Teria tido muito mais proveito, teria como contribuir muito mais, porque é uma pessoa super dinâmica, ativa, esperta, desenvolta, né? Consegue se virar muito bem, apesar da idade, assim, dá 10 a 0 vezes na gente. Então eu percebo que acabou sendo uma perda para a sociedade também essa aposentadoria. Hoje, o que eu percebo é que a pessoa, em relação ao tratamento, também ela fica muito resistente, né? Não aceita sugestões de remédio, de ir ao médico, de ir ao CAPES. Logo já se apresenta muito contrariada e bem agressiva em relação a isso, já dizendo que não é louco, tá? Então não quer nem ouvir falar do assunto. Também apresenta muita revolta e um certo mal-estar, assim, um ressentimento quando ela relata em conversas sobre a memória das internações. Então, a gente percebe que marcou de uma forma muito negativa, sempre tem uma colocação muito ruim. E tudo isso acabou dificultando o tratamento. Em relação ao filho, a gente percebe também que ele apresenta uma certa revolta, principalmente em relação aos profissionais de saúde hoje em dia, né? Então, saúde mental, inclusive. E apesar de tudo, dos erros, dos acertos dele em relação ao tratamento, né, ele é a pessoa que hoje dá o apoio e é fundamental para o tratamento desse familiar. O outro familiar teve a primeira crise, o gatilho da primeira crise foi o anseio, né, de independência, de ingressar na vida adulta, associado também à fase pré-vestibular. A primeira crise se deu depois da promulgação da Lei Paulo Delgado, a partir dos anos 2000, no início dos anos 2000, não recordo direitinho o ano. E esse familiar, a gente já percebe um comportamento completamente diferente, né? Ele já conhece a sua condição de saúde, aceita, ele é ativo, né, no seu tratamento. Inclusive, quando começa a ter alguma alteração, alguma crise, ele mesmo busca os profissionais de saúde, o seu tratamento, já vai verificar se é um problema do próprio transtorno, ou se é alguma alteração em relação ao medicamento. E o que eu percebo é que esse familiar hoje só não está mais incluído, não está mais inserido na sociedade, fica retraído por questões de preconceito social. Para mim, fica evidente os ganhos com a reforma psiquiátrica brasileira e nós não podemos ter nenhum retrocesso nesse sentido. Além de fortalecer os serviços existentes, profissionais que já atuam na rede, promover melhorias sempre, né, ampliar os serviços, eu vejo que um dos grandes desafios da reforma psiquiátrica hoje em dia, eu acredito que ainda ficará por um tempo, é quebrar os preconceitos. Aqui em São Carlos, eu gostaria de ver, num futuro não tão distante, se possível,
abertura de centros de convivência e cultura. Esses espaços, eles dão oportunidades para a convivência dessas pessoas com a sociedade, e seria positiva para a sociedade como um todo, mas principalmente para todos os grupos, para os grupos de minorias que sofrem preconceitos, discriminação, para inclusão e para convivência com a sociedade, né, nas atividades que geralmente esses centros oferecem. E o que eu percebo é que não há como você quebrar um preconceito sem inclusão. Nesse processo, todo mundo ganha. A sociedade não faz nem ideia, né, do quanto que ela pode receber e aprender no tratamento com o diferente. Eu sou Ana, psicóloga do CAPES 2. Estou aqui para agradecer esses depoimentos que tão gentilmente os familiares dos usuários do CAPES fizeram em comemoração à luta antimanicomial. Quero agradecer em nome da equipe e também enfatizar que sem a participação dos familiares, o nosso trabalho não seria como é. É muito importante que os familiares participem e apoiem e acompanhem e deem o suporte necessário para que a nossa missão enquanto CAP seja cumprida, que é reabilitar as pessoas que estão em sofrimento mental. Gostaria de lembrar que a luta antimanicomial, né, foi um movimento que deu a oportunidade, através de uma lei, de estar fazendo as mudanças necessárias em relação ao tratamento das pessoas com transtorno mental, criando equipamentos substitutivos aos hospitais psiquiátricos e dando essas pessoas o tratamento humanizado que elas tanto merecem. A luta não termina aqui. É importante que vocês, familiares, junto com a gente, continuem nos ajudando a estar cumprindo tudo o que a lei prevê para essas pessoas. Quero dizer que ainda falta muito, que existem equipamentos que ainda não foram criados, né, dentro do nosso município, e que juntos poderíamos estar, né, de alguma forma, conseguindo que tudo que essas pessoas merecem e têm direito seja de fato efetivado.